Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bispo Paulo Cardoso aqui com você, em mais uma mensagem dos pregadores do reino. E hoje o tema que eu quero abordar com os irmãos diz assim: vença a negligência. Vença a negligência. O que é negligência? Negligência refere-se ao descuidado, ao desleixo, ao desinteresse, não é mesmo? Também é estar distraído, é uma falta de zelo, de cuidado, é uma irresponsabilidade perante coisas importantes, de você assim estar distraído, né? De você estar desapercebido do que está acontecendo, ou fora do foco. Então, nós devemos vencer isso. E Jesus, ele deixa uma palavra que é assim muito séria e muito propícia para esse tempo que nós estamos vivendo, dentro desse tema, vença a negligência. Nós devemos ter muito cuidado nesse tempo que nós estamos vivendo. E Jesus, no seu sermão profético, lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 34, 35 e 36, ele fala sobre um sermão profético e ele trata sobre essa questão de estar vigilante, ser vigilante, para não perder o foco daquilo que é realmente essencial. Há muitas coisas que às vezes nós focamos a nossa atenção, e ele fala assim para os discípulos: olha só, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Ele fala aqui da sua volta. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que Jesus fala? Deixa essa dica para os discípulos. Que ocasião era essa? Essa já era uma ocasião que Jesus já estava perto da sua crucificação, já tinha ensinado muita coisa para os discípulos, já tinha passado muitos ensinos que eles precisavam estar atentos, e ele disse assim: olha, esse é o momento que cada um tem que cuidar de si. É lógico que a gente pode cuidar de uma pessoa, ajudar uma pessoa, mas, querido, esse é um tempo de você olhar para você, como você está, de como está a sua vida, o seu dia a dia. E ele fala para os discípulos: olhai por vós, foque na vida de vocês, para que no coração de vocês não seja enganado, não perca o foco da salvação. Querido, tantas pessoas que na linha... uma vez eu estava vendo uma corrida de ciclismo e o rapaz foi vencer, ele foi sendo o primeiro lugar, foi vencendo. Quando ele viu a linha da chegada, e ele deu uma olhadinha para trás e viu que os outros estavam muito longe dele. E ele tirou o pé do pedal, deixou apenas a bicicleta na velocidade que ela estava, parou de pedalar e começou já a contar a vitória e fazer assim para as pessoas que estavam assistindo. E ele se distraiu, perdeu o foco, tirou o olhar da chegada, e quando ele estava quase chegando para romper em primeiro lugar, alguém ultrapassou e chegou em primeiro no lugar dele, porque ele perdeu o foco. A gente só pode comemorar a vitória quando o juiz dá o fim do jogo. Então eu e você, até Jesus voltar, ou até nós morrermos, preparado para encontrar com Jesus, porque duas coisas podem acontecer:
ou nós podemos morrer, ou Jesus pode voltar. Então, eu não sei que dia que eu vou morrer, mas também não sei que dia que Jesus vai voltar. Então é uma incógnita. Cada dia que vivemos, ele é único. Amanhã pode não chegar. Então eu e você não podemos perder o foco. Jesus queria dizer isso para os discípulos. Não perca o foco da linha da chegada, não perca o foco da salvação. E aí ele diz assim: olhai por vós, preste atenção para que no vosso coração não venha carregar de glutonaria. O que é isso? É o comer em excesso. É o você tipo assim, tem pessoa que come para viver e tem outras que vivem para comer. E excesso em tudo aquilo que me faz de estar em excesso de algum tipo de iguaria, algum tipo de alimento, e o meu foco ser naquilo. É comer demais. Uma pessoa que ela come demais, ela tem um excesso, ela tem um desequilíbrio. A glutonaria é pecado. E ele fala assim, ele tira a atenção, tudo aquilo que rouba a tua atenção. Uma outra coisa também que ele fala aqui é a embriaguez, que é o excesso do consumo de uma bebida. Excesso de um consumo de uma bebida alcoólica, em outras palavras, é aquilo que tira a sua sobriedade, é aquilo que faz com que você não fique sóbrio, atento, perca o teu reflexo. Então a bebida, ela tira o seu reflexo. Como aquele que come demais foca no alimento, aquele que bebe demais perde a sua consciência. E ele diz também sobre os cuidados da vida, de você gastar muito tempo gastando sua saúde, seu tempo em obter coisas e não viver. Gente, hoje tem pessoas que elas não vê o filho crescer, elas estão tão assim focadas em obter dinheiro, em finanças, em grandes negócios, em obter uma fortuna, que ela perde o foco daquilo que é essencial. Certa vez eu estava ministrando, eu disse, imagina só, você monta uma casa excelente, uma estrutura de vida excelente, aqui, por exemplo, onde nós estamos no Brasil, e de repente Deus te manda para um outro país, com uma outra realidade, e lá você não vai ter o conforto que você tem aqui, e de repente você vai e nunca mais vai voltar. Às vezes você vai passar a tua vida toda, você vai ter tanto tempo que você gastou. Às vezes a gente se ocupa com tanta coisa dessa terra, que o tempo, que é uma coisa primordial, por exemplo, para quem está afogando, o tempo sem respirar é essencial. Para quem perde o fôlego, 3 minutos podem ser, falta de 3 minutos, de 5 minutos, pode ser fatal numa morte cerebral. Então assim, a gente perder o tempo é vida. E o relógio da nossa vida está passando. E Jesus diz assim para os discípulos, olha, não perca o foco. Não deixa que nada te roube a sua atenção. Não deixe que o comer em exagero, ou beber, né, se embriagar, porque para mim não tem esse negócio de beber social não. Ou você não tem como beber um pouquinho, ou você bebe ou não bebe, né? E ele fala assim, olha, evita a embriaguez. E ele fala também da questão dos cuidados da vida, de você focar a tua vida em coisas materiais, em focar a tua vida em bens, em adquirir riquezas, em fazer tesouros na terra, onde o teu coração vai ficar preso. Eu sempre gosto de uma palavra que está lá em Mateus 6:21, que ele diz assim, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde estiver o teu tesouro, o foco, isto é, aquilo que é mais importante, ali também estará o seu coração. E irmãos, e às vezes o nosso coração está em coisas que são tão passageiras. Nós estamos gastando tanto tempo em coisas que não vale a pena, perdendo saúde em obter coisas que não vale a pena, e outros que vão desfrutar. Eu sempre penso que às vezes a gente gasta um grande tempo da vida em construir algo, o meu sonho, algo que assim, eu trabalhei a vida inteira para ter. Aí aquilo fica de herança para os filhos. A gente morre, os filhos vendem aquilo a preço de banana, porque
era teu sonho, você gastou a tua vida para adquirir aquilo, anos e anos da sua vida. E para os filhos aquilo não tem valor, não é o mesmo valor que você dá. E eles vendem aquilo porque o foco deles é outro. Então, toma muito cuidado, porque às vezes isso que está roubando o teu tempo, está roubando o teu tempo de você se dedicar na obra, está roubando o teu tempo de estar na casa do Senhor. Ah, eu não posso ir no culto hoje não, porque eu tenho que ganhar um dinheiro. Quem que está em primeiro lugar? Eu não sou contra a pessoa trabalhar, mas se você pode escolher não trabalhar para poder estar no culto, eu faço um Uber, eu faço qualquer outro tipo autônomo, eu que faço aquele serviço, então eu que determino o horário, nesse horário eu não posso. Gaste um tempo, eu quero ficar 1 hora na presença de Deus louvando. Naquele momento ali, você não pode se distrair. Tem um futebol e eu não vou no culto, ou eu vou de manhã para não ir à noite, só para dizer que eu fui no culto. Não, a prioridade da nossa vida, o foco tem que ser Deus, as coisas de Deus. Deus não pode ser segundo plano, Deus não pode ser para mim uma segunda opção, Ele tem que ser sempre a primeira. Então eles falam assim, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quando ele fala da questão dos cuidados da vida, quando eu vejo essa questão dos cuidados da vida, me reporta, o que é isso? O que é os cuidados da vida na visão da parábola do semeador? Você lembra de uma parábola que Jesus fala, da parábola do semeador, quando ele diz lá em Mateus capítulo 13, Mateus 13, 17, diz assim, a outra semente caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram-na. Então, quando a semente caiu ali, no versículo 22 desse mesmo capítulo 13 de Mateus, ele explica, ele diz assim, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que Jesus está querendo dizer, querido? Jesus está querendo dizer que a gente tem que estar muito atento para que o nosso coração não foque nessas coisas, o foco por obter coisas, e a gente relaxa, fica negligente na vida espiritual. A gente busca tanta vida material que a gente fica negligencia ou não dá tanto valor à coisa espiritual. O que é mais importante, a vida na terra ou a vida para a eternidade? Então nós temos que focar na eternidade, viver aqui bem, mas não perder o foco. Ele fala assim, por quê? Para que esse dia, a dia da volta de Jesus, não seja de improviso, para que não pegue a gente, os cuidados da vida não peguem a gente de surpresa. A gente já está tão focado numa coisa que acaba esquecendo o que é principal. Igual uma vez Jesus disse assim, de um homem que tinha muita coisa no celeiro, ele falou assim, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outros maiores e vou encher, e depois que tiver tudo cheio, alma, pode se alimentar, pode ficar tranquila, porque você tem comida para muito tempo. E ele disse assim, louco, nessa noite pedirão a tua alma, e o que você tem, para que será? Então, querido, não perca teu foco, não seja negligente com aquilo que é essencial. Se você tem, de repente, a sua vida, você está tão envolvido com finanças, tão envolvido com bolsas de valores, tão envolvido com aplicações, tão envolvido com o serviço de obter dinheiro, de você gastar todo o seu tempo, você não tem tempo mais para Deus, você não tem tempo de orar, você não tem tempo de parar para ler uma Bíblia, você não tem tempo, e às vezes o pouco tempo que tem, tu vai ver alguma coisa que é do teu interesse, você vai querer distrair um pouco, vai querer fazer um passeio, e você não foca aquilo que é essencial. Cuidado para não deixar Deus de segundo plano na sua vida, para não deixar Deus de fora das suas realizações, porque há uma palavra que diz, há caminhos que ao homem parece ser bom, né? Uma canção do Logos diz assim, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Então, assim, a gente tem que pensar, por quê? Porque às vezes a gente pode escolher coisas que o final dela não vai ser muito legal para nós.
Então ele fala assim, para que esse dia, dia da volta de Jesus, não nos pegue de improviso. E no versículo, aí ele fala assim também, no versículo 35, que porque aí ele diz, sabe por que eu estou alertando vocês para não ser negligente? Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Jesus já está alertando, gente, foquem, porque há muita distração, há muita coisa acontecendo. Rede social, a gente está perdendo muito tempo da nossa vida, em vez de estar fazendo a obra, evangelizando, ganhando alma, focar em pescar homens, ganhar alma para Jesus, não está diante dele de mãos vazias. Ele fala assim, por quê? Por que eu estou alertando vocês a não ser negligentes, a vocês vencer a negligência, a vocês cuidar de vocês, não deixar que o coração de vocês se pegue em alimento, em bebida, e nem em cuidado de adquirir coisas. Por quê? Porque vai pegar vocês de surpresa, vai vir de improviso, e porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vai pegar todo mundo de surpresa. Aí você fala, puxa, tudo que você conquistou vai ficar aí. Você sabia disso? Que o carro que você custou tanto para pagar, ele vai ficar quando você morrer? A casa que você construiu com tantos anos, gastou tua saúde para adquirir, ela não vai poder ir com você? Então junte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Aí no versículo 36 ele diz, vigiai então em todo o tempo. Essa palavra de hoje, querido, ela vem a botar um freio em nós. Epa, o que eu estou fazendo com a minha vida? As decisões que eu estou tomando, que direção eu estou indo? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, quer dizer, estando na presença de Deus, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que nos distraem, que nos faz negligentes, todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Um dia você vai estar diante de Jesus. E nós não podemos ser negligente. O que você tem feito do tempo que você tem tido? Eu lembro uma vez que fui evangelizar, não evangelizar, mas eu era novo na fé, e fui visitar um irmão que chegou no fim da sua carreira. Ele estava já desenganado pelos médicos, estava em casa para morrer. E nós fomos lá, eu era jovem, fui com a juventude lá, cheio de gás, cheio de amor pelas almas, eu fui. Quando eu cheguei na casa daquele irmão chamado Geraldo, ele olhou para mim e falou assim, nossa, como eu daria tudo para ter a força de vocês. Como eu daria tudo para ter as minhas pernas boas, a minha força, a minha juventude, para subir nos morros, falar de Jesus, alertar as pessoas que se elas não entregar a vida para Jesus, elas vão se perder para a eternidade, porque nós estamos como mediadores dessa nação perdida, desse tempo de distração, onde as pessoas elas têm focados, o foco das pessoas, o alvo das pessoas, são coisas que não tem nada a ver com o céu, com a volta de Jesus. Ele falou assim, como eu queria ter a força de vocês para poder fazer a obra. E eu olhei para mim, querido, eu vi que eu não estava fazendo nada. Eu vi que mesmo como jovem, achando que estava fazendo muita coisa, eu não estava fazendo nada. E vendo um homem no fim de carreira, desejoso de fazer, mas ele não conseguia fazer mais. Vai chegar um tempo, querido, que seus pés não vão conseguir mais andar. Que você, às vezes, vai ter que ser conduzido por pessoas. Às vezes, nem um banho sozinho você vai conseguir tomar. Então, não deixe que esse dia chegue antes que você cumpra aquilo que Deus tem para a tua vida. Hoje, nesse dia, morreu alguém que estava cheio de planos. Alguém que estava cheio de projetos. E que estava andando pela rua, ou dirigindo um carro, ou sentado na sua casa, e veio a óbito. Ele não sabia que isso ia acontecer, mas veio de improviso. Por isso, não vamos ser negligentes.
Vamos fazer a obra, como diz Jesus, enquanto é dia, porque a noite chega e ninguém trabalha de noite. Que Deus ajude a mim e ajude a você a não sermos negligentes. Então, vença a negligência. Não seja descuidado, mas seja atento. Vigiai, porque os dias são curtos. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecido eu sou por essa palavra, por mais essa ministração, e que, ó Deus, ela venha alcançar o propósito ao qual o Senhor a colocou no meu coração. Desperta-nos, Senhor, que sejamos, ó Deus, vigilantes, orando, como diz Paulo, em todo tempo, vigiando em todo tempo. O Senhor venha abençoar a cada um, em nome de Jesus. Amém.